Bom, galera, vamos continuar então. Olha só, na aula passada a gente parou nesse ponto aqui, ó, que estava vindo assim, ó, certo? A consulta. Então, quando eu já tinha lá, deixa eu voltar aqui. Quando eu tinha um jogador que acabou de se inscrever, ele estava só nessa tabela, e quando eu já tinha um jogador que já tinha escolhido o seu carro, ele estava relacionado nas duas, né? Então, a ideia ou é trazer esse cara aqui, ou é trazer esse cara com o carro dele. Então, o select, eu estou fazendo uma união, né, dos dois. O primeiro select, que é o cara pressupondo que ele está só na tabela jogador, né? O cara acabou de se inscrever, e o segundo unindo com o segundo select, que é o cara o jogador que já se inscreveu e escolheu o seu carro, que é esse segundo jogador aqui, ó. Então esse já se inscreveu e escolheu o modelo do carro dele, beleza? Então, o que está acontecendo? Quando eu faço o select para pegar as duas formas, né, vem assim para mim. Então, o que eu vou fazer como solução? Como solução, eu vou fazer o seguinte: eu vou ordenar pelo modelo do carro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, ou pela velocidade máxima. Eu vou colocar isso aqui, ó, order by modelo. E aí, o que vai acontecer? Quando eu fizer o select, aliás, de forma decrescente. Então, quando eu fizer o select, passei esse cara, eu estou dando preferência, tá vendo? Para que venha primeiro a informação de quando o cara tem o modelo, ou tem o carro escolhido. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar essa consulta, vou lá no meu login, né? Vou colar essa consulta aqui, espaço, vou acertar aqui. Tô doido. Mais opa. Vou acertar aqui, onde está o meu nome vai ser @login, certo? Então eu tiro isso aqui todo e vou passar o login do cidadão. Aqui também eu vou passar o login. E tem mais algum lugar? Não, né? Então, o que vai acontecer? Como eu faço um if só, uma leitura só, eu vou sempre ler o primeiro, certo? Não é while.
Então, embora venha 2 registros, possa vir 2 registros, eu só vou ler o primeiro. Como eu ordenei, aqui ó, eu ordenei para dar preferência para o cara que já tem o carro, certo? Então eu não preciso fazer mais nada aqui, ó. Beleza? Eu obviamente vou detectar que o carro está com o modelo vazio, ou que o carro está com o código 0, ou eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, testar. Lembra, toda vez que não tiver nada no carro, né, o código dele, eu estou marcando aqui no meu select para o código vir 0. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. S-code carro, tá vendo? Eu estou marcando para esse código, ele vai vir zerado. Tá certo? Então, aqui eu até posso colocar 0 aqui, deixa eu ver se funciona no código do carro. 0 S-code carro. Só para... Olha lá, beleza, funciona, mesma coisa. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 0 como código do carro. Então, toda vez que o código do carro for 0, significa que não tem esse carro. Então, eu posso até colocar aqui, ó, na minha linguagem, né, if esse cara aqui, ó, pega o código do carro, tá vendo? Se esse cara for maior que 0, eu crio o carro aqui para ele, ó. Aí eu venho até aqui, eu crio o carro, beleza? Para não dar nenhuma diferença lá na hora da programação, entenderam a jogada? Então eu vejo, se o código do carro for maior que 0, significa que esse código de carro é uma chave primária válida. Por que eu sei que é uma chave primária válida? Porque lá em cima, quando eu criei a tabela carro, eu disse que o código do carro começa em 1 e aumenta de 1 em 1. Então, 0 nunca vai ser um código de carro válido. Então, aí eu testo aqui, ó, se o código for maior que 0, opa, tem um carro aqui. Aí eu relaciono, eu crio o objeto carro e adiciono o carro no jogador. Senão, esse jogador vai ter o objeto carro nulo, não tem nada lá, tá certo? E aí você consegue saber pela linguagem, pelo objeto que está, que você tem um jogador que ainda não escolheu o carro, beleza? Tranquilo? Então olha só, vou deixar salvo aqui. A gente vai fazer essa tela. Vamos na camada de view. Aqui, ó, vamos na camada de view. Eu vou criar aqui, ó, botão direito, add um webform. Aí eu vou chamar esse webform de login. Tá certo? Então ele já vai ser criado aqui, ó. O login tá lá, a área de design dele. Vou colocar assim, Racer login, só para a gente saber. E aí eu vou criar aqui a tela lá de login, tá certo? Então vai ser bem simplesinha. Ó, um usuário, senha,
e aí um botãozinho lá para entrar. Aí eu tenho aqui uma text box para o usuário, outra para senha. E aí a gente vai fazer até algumas coisas assim, usar alguns recursos, mas que sejam bem rapidinhos, só para melhorar a nossa tela. Então, em jogo fica login, né? Login e senha, né? Então, login. Eu vou deixar lá, ó, LBL login. E aqui eu tenho o txt login. Aí, LBL senha. Senha, 2 pontos espaço. Aí no senha, na senha aqui, olha, eu tenho um cara que é, deixa eu ver aqui, não é aqui, né? É aqui, txt senha, txt senha. Aí esse cara aqui, eu tenho uma propriedade nele, ó, text mode. Aí no text mode eu vou mudar aqui para password, beleza? Que aí ele já não vai deixar ficar visível a senha, tá? E aqui eu vou deixar aqui um botão entrar. E aí, cmd entrar, beleza? Eu vou fazer o seguinte, só para a gente testar, né? A gente tem esse cadastro carro aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar agora, você só vai conseguir entrar no cadastro carro se você tiver logado, beleza? Então é como se o cadastro carro agora fosse uma página de acesso restrito no seu jogo aí web, tá certo? Então a gente vai fazer o nosso login e vai poder acessar o cadastro carro. Se não tiver feito o login, se você tentar acessar o cadastro carro, ele vai te jogar para a página de login, beleza? E aí a gente vai matar esse ciclo aí. Bom, primeira coisa que eu vou fazer vamos dizer assim, o normal o fluxo normal, né? O cara vai conseguir entrar com o usuário e senha dele. Então eu cliquei lá no botão entrar. E aí o que eu tenho que fazer? Antes disso eu já vou deixar aqui, ó, txt login.focus, né, para quando a página carregar já tá lá no login. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que dar o using aqui, né? Using racer.dal.model e vou dar um using no racer.dal.controller. Então agora eu já consigo criar o objeto jogador. Então, jogador. Deixa eu só ver o que me pede lá no controle para eu fazer o login. Não, ele só pede, ó, login e senha. Então vamos voltar lá. Então o que eu vou fazer, ó, ctrl
Ih, caramba. Jogador, se jogador igual a new, controle jogador. Beleza, instanciei um jogador. E aí eu vou verificar o seguinte: no controle do jogador, se o cara tiver logado, eu recebo de volta um jogador. Então eu vou chamar esse cara de jogador, tá certo? Então eu tenho lá um jogador, e ele recebe, esse jogador, ele já recebe o quê? O controle do jogador ponto efetuar login. Beleza? E aí nesse efetuar login, o que eu passo para ele? txt login.text e passo o txt senha.text. Beleza. Se o jogador for diferente de nulo, significa que eu já estou logado. Beleza? Então, eu vou testar aqui se o jogador igual a null. Vou colocar diferente, né? Se o jogador não for nulo, significa que eu estou logado. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Se eu tiver logado, eu vou fazer isso aqui, ó. Response.redirect. Vou passar cadê aqui? Vou passar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se vai assim. Nossa, assim ficou feio demais. Vou passar então cadastro carro ponto ASP.x. Tá vendo? Passei esse cara aqui como parâmetro. Eu acho que eu tenho que colocar o barra aqui, não me lembro. A gente vai testar agora e aí qualquer coisa já vai dar erro. Beleza? Então o que eu estou fazendo? Se eu conseguir me logar, eu já jogo o cara para a página de cadastro. Que é o caso que vocês fariam de jogar já o cara para a página do jogo propriamente dito, para ele começar a jogar. Tá certo? Aí o meu login aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito nele e vou fazer um set as start page para eu começar a minha aplicação por ele. E aí agora eu posso dar um play. Bom, o que eu vou fazer enquanto isso, enquanto está rodando? Eu vou fazer um select asterisco mesmo, from jogador. E aí, só para eu ver os jogadores que eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho esse jogador com essa senha. Então, eu vou colocar lá, ó. Beleza. Se eu entrei, beleza, fui para outra página. Certo? Tranquilo? Então aí consegui entrar. Vou voltar lá, ó. Vou colocar uma outra senha doidona lá. Não fui. Beleza? Então até agora, se eu consigo me logar. Olha só, outra coisa que dá para fazer aqui no Visual Studio é isso aqui, ó. Ih, caramba. Tô aqui, ó. Eu posso marcar um breakpoint. Tá certo? Vocês já conheciam isso? Breakpoint? Não? Então olha só. Coloquei aqui, ó. Vou colocar a senha certa. Tá?
cliquei em entrar. Aí quando eu cliquei em entrar, o Visual Studio já parou. Tá vendo? Não aconteceu nada porque ele parou aqui, ó. Eu já tenho o controle de jogador, tal. Então agora, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui, olha, eu tenho a seta aqui, ó, Step Into, tá? Que eu vou entrar nesse método efetuar login dessa linha. Ou eu tenho o Step Over. Se eu der o Step Over, ele executa essa linha inteira já e vai para o if. Se eu fizer o Step Into, ele vem aqui, ó, para o login. Então, olha lá, eu vou fazer, olha lá, o Step Into, que é o F11. Deu um F11, olha lá, ele veio para efetuar login. Aí agora, para andar mais rápido, eu posso ir fazendo o Step Over, F10. Continuando aqui, então eu não vou poder dar F10, né? Porque senão vai parar o vídeo. Então eu vou ter que ir clicando aqui, ó. Olha lá, ele vai executando linha a linha e eu vou podendo aqui embaixo, ó, acompanhar os valores das variáveis. Então ele já faz um rastreio aqui para mim. Então lá, F10, olha lá, F10, F10, F10. Tô só clicando lá no F10. Aí, ó, ele leu a primeira linha, beleza, criou o jogador, pegou os valores, aí ó, entrou no if, porque esse cara já tinha um carro associado a ele, certo? E aí ó, ele criou o carro, adicionou o carro ao jogador, aqui ó, esse jogador ele já está todo aqui ó, e o carro tá nele também, ó lá. Beleza? Então você vai acompanhando. Isso serve para você descobrir erro no seu código. Tipo, era para entrar no if, não está entrando. Aí você já vai ver por que não está fazendo. E aí, olha lá, ele retornou. Beleza? Beleza. Aí agora aqui, ó, jogador não é nulo, ó. Eu tenho aqui, ó, já está falando que eu tenho uma instância aqui dentro do jogador, tá com todos os valores. Então, ele pegou e entrou no response. Aí quando eu fiz o redirect, ele jogou para outra página e aí a outra página já carregou aqui. Beleza? Bom, ok. Só que aí, que eu vou fazer além disso? Existem algumas variáveis que eu trabalho que são chamadas de variáveis de seção. O que é uma variável de seção? Imagina que quando você se conecta numa aplicação web, você tem dois tipos de variáveis chamados de variáveis globais e variáveis de seção. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo entende bem o que é variável global e variável de seção. A variável global é a variável que vai servir, aliás, não é variável global, estou falando errado, é variável de aplicação. A variável de aplicação é a variável que todo mundo que está conectado na mesma aplicação enxerga o mesmo valor de variável. Tipo, você entra num site e aí tem lá usuários online. Então, a cada pessoa que entra no site, ele vai lá e soma um nessa variável. Então, você está vendo. E todo mundo que está conectado na aplicação está vendo o mesmo valor que você. Isso é uma variável de aplicação. Todo mundo que está conectado na mesma aplicação vê o mesmo valor de variável. Variável de seção. Embora a aplicação trabalhe com as mesmas variáveis de seção, você tem o seu valor nessa variável de seção. E outra pessoa tem o outro valor na mesma variável de seção.
Então, os valores, existem uma instância de cada variável de exceção por pessoa que está conectada àquela aplicação. Então imagina, você entra num site qualquer para fazer uma compra. Você tem a variável de exceção que é o seu carrinho de compra. Então cada coisa que você adiciona no seu carrinho, só está no seu carrinho, não está no carrinho do outro. Embora possa ter uma outra pessoa no computador do lado acessando a mesma aplicação e fazendo outras compras diferentes. O seu carrinho é o seu e da outra pessoa da outra. Então, a variável de exceção, ela existe uma instância dela por pessoa conectada, e a variável de aplicação, não, o valor que uma pessoa enxerga, todo mundo enxerga. Entenderam a ideia? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso eu preciso criar variáveis para trabalhar com esse cara, para ver se ele realmente está conectado e tudo mais, a cada instante. Então, imagine o seguinte, eu vou precisar do jogador aqui, vou voltar no banco, do jogador, o que é necessário eu saber a todo momento para eu poder manter o jogo dele funcionando, né? Eu preciso saber da chave primária dele? Sim, porque toda hora que ele fizer alguma ação, eu vou precisar da chave primária dele para relacionar ele. Eu vou precisar saber do carro, do modelo, da velocidade, estabilidade, as informações do carro dele? Pode ser que sim. Então, veja bem, provavelmente eu vou precisar aqui, do código, do login e dessas variáveis aqui, para eu poder fazer com que o cara jogue no meu jogo, certo? Então, de cara, eu vou fazer só o mínimo que eu vou precisar. Eu vou pegar só o código e o login, tá certo? Posteriormente, se eu ver que eu vou precisar de mais informações do cara, eu vou pegando aqui eu vou colocando em variáveis de exceção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, session, e aí eu vou criar a variável de exceção, vou dar um nome para ela, código. E caramba! Essa variável de exceção, eu já vou jogar o valor dela. Jogador ponto código. Aí vou colocar aqui, session, vou criar aqui, a login, e vou colocar aqui, jogador ponto login. Vou fazer o seguinte, vou pegar o código do carro também, só para que depois, se eu precisar, eu já pego o carro. Não preciso não, vou deixar assim. Então, olha só, eu criei uma sessão com código e com login do cidadão. O que acontece? Essa variável de sessão, ela já pode ser vista em toda a minha aplicação. Ela pode ser vista e pode ser acessada, certo? Então, eu já consigo ir em outra tela e pegar essa informação, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou lá na cadastro de carro. Cadê a página aqui? Cadastro de carro. Eu vou colocar aqui, vai ficar muito feio, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui uma label. Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu ver se dá para eu...
Vou pegar essa label, eu vou deixar, vou na propriedade dela, vou colocar aqui LBL usuário. Opa, vou tirar o acento aqui, usuário. E aí, vou fazer isso aqui, ó, espaço, pipe, espaço, e vou colocar aqui, cadê um outro cara, um link button, beleza? Esse link button, eu vou colocar nele aqui, ó, sair, e vou chamar ele de LNK sair, beleza? Beleza. Quando eu acessar essa página, então vou colocar aqui, vou fechar esse cara, vou fechar. Então aqui, ó, quando eu acessar essa página aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, LBL, como que eu chamei? LBL usuário? Não me lembro. LBL usuário. Então, eu vou colocar aqui LBL usuário. Engraçado que ela não está aparecendo aqui. Será que eu coloquei? Não. Engraçado. Ah, tá. Eu coloquei no nome do texto. Doidão. É aqui. Tá lá. Agora sim. Vou pegar aqui, ó, essa LBL usuário.text e já vou colocar aqui, ó, que ela recebe session login. Tá certo? Então eu já acessei a variável de eu tenho que colocar aqui string. Eu já acessei a variável de sessão, tá vendo? Então eu criei essa variável lá na outra página e estou acessando ela aqui. Então, ó, de cara, se eu me logar lá, ó, olha lá, Ednei. Se eu me logar, olha lá, ele já apareceu aqui, tá vendo? Já consegui acessar esse cara. Aí, agora, olha só, tá vendo que eu copiei aqui a URL? Então, ó, fechei, beleza? Aqui, ó, abri o Internet Explorer. Aqui, ó, abri o Internet Explorer, colei e olha lá, eu consigo. Vai dar erro porque eu não estou testando a sessão aqui, tá certo? Mas eu consigo acessar essa página. Então ainda falta eu testar lá se a variável existe, tá certo? Então eu tenho que fazer aqui um if esse cara aqui. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Se não funcionar, depois a gente segue. Então, ó, se esse cara não for nulo ou vazio, eu vou mostrar ele lá. Então agora só vou dar um play aqui só para eu refazer o processo. Então vamos lá.
Tá lá. Então, ó, copiei. Vamos ver agora, eu vou sair da aplicação, vou entrar nela novamente. Aqui, ó, vou mandar atualizar. Não, ele ainda não, isso ainda não está servindo para validar. Depois eu valido aqui para vocês. Mas o fato é que eu estou conseguindo acessar a página. Tá vendo? Eu estou conseguindo acessar a página. Então, isso aí eu não posso deixar acontecer. O que eu vou fazer aqui? Ficou faltando. Talvez seja isso. Deixa eu só... Tá. Deixa eu só ver aqui se resolveu o problema. Não, não resolveu. Que eu vou fazer aqui? Então, se esse cara, se essa pessoa não tiver, né, se essa pessoa ela não tiver uma sessão, o que eu tenho que fazer? Eu vou testar assim, peraí. Session. Muito mais fácil, né? Diferente de null. Ó, se a sessão não for nula, eu faço isso aqui. Agora, se a sessão for nula, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu devolvo o cara para a página de login. Então, ó, response.redirect. Aí eu vou passar aqui, ó, /login.aspx. Beleza? Então, o que eu vou fazer, ó? Se a sessão não for nula, né, se essa variável existir, eu pego e mostro ela na página. Se não, se ela não existir, significa que o cara não fez o processo lá de se logar. Então eu devolvo o cara para a página de login, tá certo? Enquanto tá rodando aqui, deixa eu só ver se eu tô com a página já colada aqui. Tô. Olha lá, tá vendo? Eu dou um endereço, olha lá, do cadastro carro, dei um enter, ele me jogou para a tela de login. Por quê? Porque eu ainda não fiz o login. Então, assim que eu vou fazer a minha página privada, tá vendo? Eu criei uma variável de sessão, porém eu só crio essa variável de sessão se o cara passar pelo login. Então, em todas as páginas que forem privadas da minha aplicação, eu testo essa variável de sessão. Se essa variável existir, né, significa que o cara fez o processo de login. Se a variável não existir, significa que o cidadão não fez o login. Então aí ele tem que voltar para a página inicial. E aí, ó, se eu fizer o login e entrar, beleza. Aí agora aqui, ó, se eu colar, eu entro também, porque o login foi feito no meu Internet Explorer. Se eu mudar de browser, aí no outro browser eu não consigo entrar pelo link, entendeu? Pela URL. Aí eu tenho que fazer login com outro browser, tá certo? Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu criei aqui também esse cara, né? Ó, esse sair, tá certo? Então eu vou dar um duplo clique nele, ou senão, ó, eu posso vir aqui, ó, selecionei ele aqui, tá vendo? Esse link button, tá vendo aqui, ó, em events, que é o raiozinho. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho os eventos que eu posso
trabalhar com ele. Então, se eu vier aqui, ó, na frente do evento de clique e der um duplo clique, ele cria para mim o evento. Ele cria o evento para mim, tá vendo? E aí, ele, além de criar o evento, ele cadastra o evento aqui, ó, tá certo? Então, ele criou lá o evento de clique para mim. O que é esse sair? Eu quero sair da sessão. Então, o que eu vou fazer? Session.abandon, que ele vai abandonar a sessão, ou seja, aqui ele vai matar todas as variáveis de sessão que eu criei. E aí eu faço novamente esse cara aqui, ó. Copio aqui e colo lá, ó, para ele voltar para a página de login, tá certo? Então, a partir de agora, ó, se eu rodar minha aplicação, ó, dei um entrar, beleza, ele entrou. Olha lá, copiei aqui, ó, eu posso ir na outra aba e colar, beleza, eu entro, certo? Só que, ó, se eu clicar aqui em sair, aqui, ó, e atualizar aqui, ó, voltei. Olha lá, não consigo mais entrar porque eu abandonei a sessão. Olha lá, não consigo. Beleza? Outra coisa bobinha que a gente vai ver é aqui, ó, no login. O que eu vou fazer? Tá vendo essa rolando aqui, ó? Tá vendo essa área de validation aqui? Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse required field validator? Vou clicar nesse cara e vou arrastar aqui para cá. Vou clicar nesse aqui e vou arrastar para cá. Tá vendo? Arrastei dois required field validator, tá? Deixa eu ver se já dá para eu selecionar os dois para eu fazer tudo de uma vez só. Ó, no fonte dele, eu vou... Deixa eu ver... Não, eu acho que é aqui. No For Color, será? Eu vou colocar lá vermelho, tá vendo? Já nos dois. Então, como o nome do campo é Required Field Validator, eu vou chamar esse cara de Required Field Validator Login. E aí eu vou chamar esse aqui, ó, de Required Field Validator senha. Beleza? Vou colocar aqui como text desse cara um asterisco e vou colocar aqui como text desse cara um asterisco. Beleza? Tá lá os dois. Beleza. Aí eu vou começar a configurar esse primeiro aqui, ó, do login. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa dele, eu tenho aqui esse cara aqui, ó, Control to Validate, que é o controle que esse cara vai validar. Então eu vou colocar ele para validar o TXT login. Beleza? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? O display dele, eu vou alterar ele para dinâmico. Beleza? Para ele fazer a validação na hora. Error message, tá vendo? A propriedade. Eu vou colocar aqui, ó. É necessário informar o login. Beleza. É a minha mensagem de erro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Initial value, tooltip. Beleza.
Tranquilo. Aí vou fazer a mesma coisa para o outro lá. Selecionei, error message, é necessário informar a senha. Deixei lá marcado. O Ctrl to validate agora é o campo txt senha. E aí o display static vai para dynamic. Esse static dynamic é porque o static ele é com essa propriedade display é com relação ao tamanho do campo, tá certo? Então o static ele vai ficar sempre do tamanho lá de um asterisco. Aí na hora que for aparecer a mensagem deu problema. Bom, então agora o que isso vai mudar para a gente? Olha só. Tá certo? Ele... Oi? A mensagem. A mensagem é porque eu senti que eu coloquei ela no lugar errado. E aqui, engraçado que era para estar ali. Ah, não, lembrei, é porque tem um outro controle aqui que a gente pode usar com ele, tá? Eu vou mostrar o outro para vocês daqui a pouco, tá? Então aqui, ó. Vamos lá. Ó, digitei alguma coisa, entrar. Tá certo? Ó, não digitei nada, entrar. Digitei alguma coisa, entrar. Beleza? E aí ele não deixa. Então, por exemplo, na hora que eu fizer isso aqui, ó, ednei. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo certo. Entrar. Beleza? Tranquilo? Então, o outro controle é esse cara aqui, ó. Vou dar um Enter aqui. Que tem muita gente que gosta de fazer assim, ó. Cadê? Tá vendo esse Validation Summary? Você clica e arrasta ele para cá, ó. Aí agora, ó, vou dar um play. Vou dar um play. O que acontece? Ó, entrar, tá vendo? As mensagens já aparecem no summary, no validation summary. Aí, como ficaria? Olha só, vamos dizer que esse aqui, ó, Ctrl X, vou deixar só o asterisco, tá vendo? Aí, eu poderia fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O asterisco fica aqui e aí a informação do erro mesmo fica lá no sumário. Aparece no asterisco para indicar onde está. Entendeu? Por causa disso que no anterior não apareceu. Mas se você quiser fazer assim na frente do controle, você tem que colocar no text dela. E aí, beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? Essa parte aí, ela vai fazer você ter o controle lá da sua aplicação, tá certo? Com isso, dá para vocês já criarem todos os controles do jogo de vocês como se fosse um controle, como se fosse uma aplicação web, tá certo? Beleza? Aí agora a gente vai fazer a próxima etapa, que é a criação de web service, do web services para o jogo de vocês.
Beleza? Então, eu vou fazer uma rápida explicação sobre o que é um Web Service e a gente vai criar o nosso Web Service. Tá certo? Bom, vamos lá. O que é um Web Service? Web Service são classes que vão ficar disponíveis, né? Os métodos que você colocar nessas classes vão ficar disponíveis na web para chamada externa de outros aplicativos, certo? Por exemplo, quando você vai criar uma integração lá do seu jogo com o Facebook, você não baixa a API, a biblioteca do Facebook, para poder fazer com que ela se comunique com o Facebook? Aí você tem lá um método que é para publicar. Aí, você fez uma pontuação X lá no seu jogo, você quer publicar aquilo lá no jogo. Ou enviar um convite. Aí você relaciona todo mundo que está logado, que é amigo seu lá no Facebook, e aí você manda um convite para jogar o mesmo jogo que você para todo mundo. Na verdade, não é você que desenvolve isso já existe. Então você tem uma biblioteca só para fazer as chamadas do que já foi desenvolvido, certo? O que a gente vai fazer? Esses web services, eles vão servir para a mesma coisa. Você vai criar o seu jogo, a tua aplicação, e você pode criar métodos para que outras pessoas consigam se logar no mesmo jogo seu, outras pessoas consigam realizar operações no seu jogo, e até mesmo para que você consiga deixar a parte web do seu jogo feita uma vez só. Imagina que você tem um save para dar. Aí você cria o seu jogo numa plataforma web, depois você migra, você cria também uma versão para aplicativo móvel, e aí você cria uma versão para console. Aí, essas versões, elas podem fazer chamada no mesmo web service para executar o mesmo método que você já tinha feito anteriormente, certo? E aí, o que isso melhora? Primeiro, que você não tem que construir a mesma coisa várias vezes nas várias plataformas. Segundo, que quando você der manutenção, você vai dar manutenção em um lugar só e vai atualizar para todos os tipos de jogadores. Terceiro, que você pode criar a integração do seu jogo com outros jogos, e você pode também fazer você pode gerenciar melhor os seus jogadores. Imagina que você tenha uma família de jogos, tá? Você tem, 15 jogos lançados. O cara que comprou o seu primeiro jogo e comprou o segundo agora, de repente aquele cara não precisa fazer um login para ele, um segundo login no segundo jogo. Ele já pode aproveitar o login que ele já tem. Então, quando ele colocar os dados dele lá, de usuário e senha, ele já está com todas as informações dele, tá certo? Então você faz um login único que vai servir para o cara jogar em todos os jogos. E aí depende da criatividade de vocês, tá certo? Então, o que nós vamos fazer hoje? E acabando isso, a gente já encerra a aula. A gente vai criar um web service. Vamos colocar alguns métodos nossos no web service. E vamos criar uma outra aplicação que não tem nada a ver, só para teste, e a gente vai consumir esse web service. Tá? Então a gente vai criar uma segunda aplicação que já consiga fazer o uso desse web service. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Pode, a gente pode parar. Pode ser, já quero parar de uma vez? A gente já para. Tá, beleza. A nossa aula hoje vai até que horas? 10h45. 10h45? Tá, então 15 minutinhos, beleza? Valeu.
Continuando então, galera. Olha só. Eu vou criar aqui na Solution um outro projeto, né? Então vou clicar com o botão direito na Solution, Add New Project. E aí nesse New Project eu vou criar eu posso criar aqui uma empty web application. E aí eu vou chamar ela de racer.ws de web service. Beleza? Então, só estou criando uma aplicação em branco. Essa aplicação vai ser o meu web service. Bem, feito isso, vou dar um OK. E aí ela foi criada aqui, ó. Lembrando que ela tem web config, né? Mas enfim. Deixa eu até ver se por causa de eu ter criado ela, a conexão parou de funcionar. Só para testar. Ah, não. Tá, continua funcionando. Beleza. Beleza. No WS, eu já vou fazer o seguinte. O meu WS, ele precisa acessar a camada de DAO. Por quê? Porque o WS, ele vai disponibilizar para os usuários, né, alguns métodos da minha camada de DAO. Então eu já vou em reference, vou adicionar a referência e aí vou marcar lá somente a camada de DAO. Beleza? Então o web service ele vai referenciar a camada de DAO, tá? E agora sim eu vou criar propriamente dito um web service. Então eu vou criar aqui, olha, botão direito, add new item. E aí eu vou localizar aqui, ó, o web service. Tá vendo? Beleza? Então eu vou criar como é que chama? Eu vou criar um arquivo, né, um item do tipo web service, e aí eu vou chamar, por exemplo, de sei lá, jogador WS. Beleza? Aliás, vou chamar aqui para não confundir, né, WS jogador. Beleza? Então eu criei aqui um WS jogador. Ok? Ok. Quando eu crio o web service, ele já aparece assim para mim, ó. Tá certo? Veja que no meu web service eu tenho métodos normais, porém no método eu tenho essa anotação aqui. Esse método é um web method. O que isso significa? O que isso significa? Que esse web method ele vai ficar disponível para ser chamado. Então, a minha aplicação atualmente, deixa eu dar uma olhada aqui como é que vai ficar o endereço dela.
Eu vou ver o endereço daqui a pouquinho e já falo para vocês, é porque a porta vai ficar diferente. Tá, beleza. Então, essa aplicação, ela vai ser um Web Method. O que é esse Web Method? Esse método aí. É um método que vai ficar disponível para qualquer outra aplicação chamar. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Esses métodos que estão na camada de DAO, vou fechar tudo aqui. Esses métodos que estão na camada de DAO, eles só existem na camada de DAO. Né? Vou pegar aqui o jogador. Mas, por exemplo, eu não consigo disponibilizar esses métodos para uma outra aplicação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar nessa outra aplicação, no meu web service, eu preciso criar as mesmas chamadas de métodos para eu fazer com que esses métodos fiquem disponíveis para qualquer outra aplicação que eu vá fazer. Então, por exemplo, imagina assim, eu vou criar só um método login para a gente conseguir exemplificar. Imagina o seguinte, eu quero poder deixar outra aplicação logar. Então, olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou criar aqui, olha, o seguinte. Eu vou fazer aqui o using, né, para eu poder utilizar. Ó, using racer.DAO.controller e using racer.DAO.model. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Public jogador login. Aí, ó, string login, string senha. E aí eu vou criar esse cara, eu vou chamar de efetuar login, só para ter o mesmo nome aqui, tá? Então, ó, efetuar login, tá? Veja que a minha assinatura lá ficou a mesma, com os mesmos parâmetros e tudo mais, ok? Eu vou criar esse cara, né? Vou anotar que ele é um web method, beleza? Para esse cara ficar disponível na web, ok? O que eu vou fazer aqui dentro? Ó, ctrl, jogador, c jogador igual a new controle do jogador. E aí eu já vou fazer aqui para ele, ó, return c jogador ponto efetuar login. E aí eu passo login e senha. Tá vendo que o meu método do web method ele não faz nada? Ele simplesmente chama o método que está no DAO. Beleza? Tá tranquilo? Então olha só, eu vou fazer o seguinte agora. Olha aqui, ó, eu tô com outra instância do Visual Studio aberta, ok? Eu vou criar um novo projeto, tá certo? Esse projeto, para ficar bem diferente, ele é um Windows Form Application e eu vou chamar ele de Testa Web Service. Beleza? Então, ó, browse, vou salvar ele lá na pasta de vocês. Dentro da pasta corrida. Vou criar aqui um Teste Web Service. Só para eu
E aí vou salvar ele aqui. Teste Web Service. Beleza. Tá aqui um projeto. Tá aqui um projeto desktop. Tá certo? Eu só passo usuário e senha. Então eu vou pegar aqui, olha, eu vou criar uma label aqui, ó. Vou chamar de LBL Mail. Beleza? Só para teste. E vou criar um botão aqui, olha. CMD Login. Beleza? Esse botão eu vou chamar aqui, ó, de recuperar e-mail. Beleza? Então o que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui essa LBL e-mail aqui, ó, eu vou até apagar o texto dela aqui. Eu vou fazer o seguinte: quando eu clicar no recuperar e-mail, eu vou jogar eu vou fazer o login do cara lá na minha aplicação web e vou jogar o e-mail dele aqui. Beleza? Usando, obviamente, o Web Service. Tranquilo? Então, passo 1. O que eu vou fazer? Eu vou dar um play na minha aplicação web. Beleza? Dei um play na aplicação web. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso que o meu Web Service seja visto. Tá certo? Aí, eu vou na minha aplicação teste aqui, ó. Então, ó, em referência dela, ó, botão direito, Add Service Reference. Beleza? Aí, aqui eu venho em Advanced, Add Web Reference, e aqui eu tenho que saber o endereço do Web Service. Aí eu vou clicar aqui, Web Service on the local machine, está na minha máquina. Eu não estou achando aqui, deixa eu ver. Não estou achando. Então, olha só, eu vou voltar na minha outra aplicação para descobrir o endereço do Web Service, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Parei a aplicação, eu vou fingir aqui, ó, que na minha camada de view, eu vou fingir que eu vou colocar uma referência do Web Service. Então, ó, Add Service Reference, Advanced, Add Web Reference. Aí eu vou colocar aqui Web Service in this solution. Cliquei, ele achou aqui o WS jogador. Tá vendo? Cliquei nele, a URL dele tá aqui, ó. Engraçado que tá dando um erro. Ah, sim. Volta. Tá dando um erro porque provavelmente eu tenho que fazer aqui, ó, Clean Solution e depois Rebuild Solution. Vamos ver se fazendo isso aqui vai funcionar. Aqui, ó, apagou, Rebuild Solution, beleza. Fez o rebuild todo. Aí eu vou fazer os mesmos passos novamente. Add Service Reference, Advanced, Add Web Reference, Web Service in this Solution, WS, tomara que não dê erro. Beleza, tá lá, funcionou. Tá vendo aqui, ó, ele já tem os dois métodos, que são os dois Web Methods. E aqui, ó, eu tenho o endereço dele aqui, ó. Botão direito, copiar. Beleza? Então agora, ó, se eu der um play na minha aplicação e depois que ela estiver rodando, eu colar esse endereço aqui, ó, eu consigo ver o WSDL, que é a assinatura do meu Web Service. E aqui, ó,
ele está explicando sobre o meu, aqui ó, WSDL, né? Eu posso, por exemplo, testar esse web service, ó. Se eu clicar aqui em efetua login, aqui ó, ele me pede já os parâmetros. Então ó, Ednei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ó, chamar. Ele fez a chamada e aqui ó, ele voltou para mim. Aqui ó, o jogador, ele volta as informações aqui meio doidas do jeito dele, tá certo? Mas olha lá, ó. Enfim, o que eu vou fazer? Volto lá na minha aplicação de teste e agora eu posso colar o endereço aqui, ó, e mandar localizar. Aqui ó, ele achou do mesmo jeito. Vou dar um nome para ele aqui, ó. WS jogador. Chamei ele assim, WS jogador. Beleza? Add reference. Beleza. Agora lá, ele chama WS jogador. Tranquilo? Então, ó, vou lá no meu recupera e-mail. Aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, WS jogador ponto carro aqui ó, jogador, tá vendo? Esse jogador ele tá pegando de dentro do WS por referência do DAO, porque na própria classe WS não existe jogador, mas como o meu web service referencia o DAO que está lá dentro do meu projeto, ele já reconhece. Então ó, jogador recebe, vamos melhorar a visualização aqui, recebe, vou deixar esse recebe de lado aqui, que daqui a pouco eu já continuo resolvendo. Ó, WS jogador WS igual a new WS jogador. Instanciei ele, certo? Deixa eu só ver aqui. Eu sempre confundo isso. WS jogador é o nome da referência que eu dei para o meu WS. E aí aquela classe do web service se chama WS. Então eu tenho que colocar aqui. Eu sempre confundo. Então eu criei um WS que é do tipo do meu WS jogador, certo? E aí eu criei um jogador que faz parte do meu model da camada de DAO, mas que está sendo referenciado no WS. Porque eu preciso do mesmo tipo, já que o método que eu vou chamar vai retornar para mim um jogador. Então eu preciso ter o mesmo tipo de dado aqui para poder trabalhar. Então, olha lá, WS. Olha lá, efetua login, que é o método que está lá dentro do web service. Aí eu vou passar aqui na unha mesmo, ó, Ednei, e a senha que nós criamos lá. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, lbl mail.text recebe jogador.mail. Acabou. Deu um start no projeto. Tá aqui. Recupera mail. Ele está dando um erro. Vamos ver o que é. O servidor não pode processar a solicitação. Beleza. Vou dar um play de novo. Vou lá no meu projeto web. Vou parar ele. Vou startar de novo. Já sei o que é. Deixa eu só ver aqui, ó. Ednei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aqui tá funcionando, beleza. Vou no meu jogo. Vamos ver se vai dar pau de novo.
O que ele está reclamando? O servidor não pode processar a solicitação invalid operation execute header. Ele está dando pau no execute header. Então, eu acredito que eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Se der errado, fazer o que, né? Eu estou aqui no meu web service, beleza. A minha camada de DAO, eu vou fazer o seguinte: na minha camada de DAO, web config, eu tenho eu vou copiar esse web config aqui. Deixa eu ver se eu posso copiar ele todo. Tem a parte de configuration, tá vendo? Então, dentro da configuration, eu tenho connection string. Acho que é isso. Copy. Deixa eu só dar uma olhada aqui, o connection string, configuration section, connection string. Então, olha lá, ele fica, não, configuration session, configuration, olha lá, fica fora, o connection string é uma parte. Então, acredito que isso aqui deve fazer funcionar. Acredito. Então, vou colar de novo. Vou colar, vou startar aqui outra vez. Vou mandar recuperar e-mail e ela recuperou. Tá vendo? Lembra que eu tinha falado nas outras aulas que se o web config não tivesse igual em todos os projetos, não funcionava. Certo? Então, olha lá, eu cliquei em recuperar e-mail e ele recuperou. Beleza? Se eu pegar aqui no banco, ó, vamos... Cadê o jogador? João, AC123456, Joãozinho, @gmail.com. Beleza? Então, olha lá, inseri um novo jogador. Agora sim, eu tenho, olha só, olha como é que vai voltar ao nosso select. Opa. Tá, eu não vou de Isso. Mas enfim, ele vai voltar lá com os dois tipos. Beleza. Então aqui, ó, fechei a minha aplicação. Vou colocar aqui, João, né? João, start nela. Tá aqui. Olha lá, joãozinho@gmail.com. Então eu já consegui inclusive testar aquilo que a gente tinha feito no início da aula de colocar uma ordem decrescente para ele conseguir pegar os dois. Beleza? Então, veja bem, para quê? Digo. Ali o erro foi porque o web service não estava, ele não sabia ajeitar o banco de dados, no caso, né? Passar a referência. Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que essa área de connection string eu tenho que adicionar a minha tag que conecta o banco em todos os web configs da minha solution. Então, como eu criei uma aplicação em branco, ele nem tinha essa área de connection string. Quando ele chamou do DAO lá da outra camada, ele viu que ele não tinha aqui e não funcionou. Aí ele tem um erro de header, porque eu estava chamando um método que estava me devolvendo alguma coisa. Então, na hora de executar o header para ele ir no banco buscar a informação e trazer, ele estava falando, opa, não tenho a string de conexão
no webconfig, aí deu pau. Mas esse webconfig foi desse WS jogador que você criou? Foi do WS jogador. Ele estava em branco. Ele que estava em branco. Eu criei uma aplicação em branco e ele veio assim, ó. Eu criei uma web application e ele veio assim. Aí eu abri esse outro e comparei as tags para ver em que local que eu colocaria a tag do connection string. Aí eu vim e coloquei ela aqui. Porque ó, aqui ó, tá dentro de uma configuration, tá vendo? Dentro da configuration, olha lá, ó, eu tenho uma separada para connection string. Então eu fiz a mesma coisa. Aqui já tinha uma configuration que morre aqui. E aí eu colei essa connection string aqui. Que tem, na verdade, a gente não precisava nem dessa linha. A gente só precisava dessa daqui, que é a que referencia o banco que está passando os dados de conexão. Beleza? Então lá, feito isso, eu já consegui dar outra aplicação. Olha quanto código para fazer um login eu economizei, né? Eu só fiz nessa aplicação aqui, ó. Eu só fiz essas 3 linhas de código, que foram as chamadas para o web service, certo? Então, olha quanta coisa eu economizei, né? Que foi fazer a camada de model pro jogador, essa classe eu economizei, fazer o DAO, essa classe eu economizei, o controle do jogador com esse método inteiro aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu fiz um web service. Então eu criei lá um local. Eu criei um método específico dentro do web service e só fiz a chamada dele. Ele só passa por ele, chama lá na minha DAO e volta. Certo? Tranquilo? Então, veja bem. O que eu vou ganhar com isso? Pô, eu vou desenvolver muito mais rápido. Se já estava funcionando, eu já tenho a certeza que vai ser desenvolvido funcionando. Aqui, as outras aplicações só veem o que eu quero mostrar. Então eu não preciso, se lá dentro da minha camada de DAO, um método chama o outro, que faz uma coisa, faz outra, eu só posso colocar aqui, ó, eu posso só colocar aqui, né, um método de entrada. Entendeu? Então, eu posso só disponibilizar para outras aplicações só o que me interessa dentro da minha aplicação inteira. E aí essa parte fica no servidor, ela já acessa a banco de dados, ela já faz tudo. E aqui na aplicação cliente, eu posso colocar isso aqui dentro de uma thread para não parar o meu jogo, ou eu posso chamar, enfim, de qualquer forma, tá certo? E além disso tudo, isso é uma chamada HTTP, né? Olha lá como é que a gente... Eu não lembro mais se eu estou eu não lembro mais se eu estou com a URL aqui. Deixa eu ver se eu estou... Não estou mais com a URL. Eu copiei a connection string. Mas isso aqui é uma chamada HTTP. Então, por exemplo, eu consigo chamar do Android, eu consigo chamar do iOS. Eu preciso saber a URL, tá certo? Para eu poder chamar. Então, obviamente, né, se você está construindo o seu jogo lá, você vai ter a sua URL secreta lá que só o seu jogo vai conhecer. E aí você desenvolve lá na plataforma que você quiser. E você ainda pode passar essa URL com os web services que você quiser para outros jogos, para, sei lá, empresas parceiras e tudo mais, para vocês compartilharem, por exemplo, login e tudo mais,
Entendeu? Imagina, você faz parceria com uma outra empresa e aí todo mundo que é jogador seu, você meio que já libera o acesso para os jogos da outra empresa e vice-versa. Então, isso aí, enfim, é o mesmo princípio que você criar um jogo lá, você vê uma aplicação, quer se logar com o Facebook, quer se logar com a conta sua do Google, e aí você faz o login e o cara aceita. Então, o que ele faz? Ele pega, igual eu peguei aqui, ó, essa aplicação está pegando um jogador que veio lá da outra aplicação. Aí ele pegou o jogador, agora aqui, ó, ele pode replicar esse cara na base local dele, certo? Isso aqui é um outro programa. Eu posso replicar os dados desse login aqui na minha base local, ao invés de eu ter que ir lá na outra e consumir. Isso também pode ser feito. Tranquilo? Então, galera, assim, com isso, a gente meio que já está fechando a matéria para a prova de sexta que vem. Tá? Aí, assim, só preciso estudar. Mas, tipo assim, quarta-feira eu vou dar matéria nova, mas já para o próximo bimestre. Se quiserem revisão, eu posso dar uma revisão para vocês. Por favor. Quer revisão? Pode ser. Mas aí, olha só, a revisão eu não venho com nada preparado. Beleza? Vocês, no horário da revisão, vocês vão perguntar e eu vou responder. Acabou a pergunta, acabou a revisão. Beleza? Então, vocês vêm com o compromisso de ter dúvidas, né? Certo? E aí eu vou chegar aqui e vou ficar à disposição de vocês. O que vocês perguntarem, eu vou respondendo. Beleza? Como sugestão, eu também deixaria o seguinte: vocês têm que fazer o restante dos CRUDs, né? Das outras tabelas, né? A gente só fez carro e jogador. Vocês têm que fazer pista, corrida, estatística, carro, corrida. Vocês têm que inserir, alterar, excluir e consultar dados de todas essas tabelas. Então, como sugestão, eu acho que vocês poderiam trazer, já ir fazendo isso aí em casa, e aí os pontos que vocês agarrarem, aí traz na quarta-feira, que aí já vai ficar como revisão. Certo? Tranquilo, então? Beleza. E aí, depois da prova, a gente já vai começar a trabalhar um pouco na camada de banco de dados. E aí, depois a gente volta para fazer na mão a criação do servidor e a atualização de tela. Beleza? Então, lembrando, isso aí também, essa parte de inserir, alterar, excluir, consultar, vocês vão ter que me apresentar funcionando, toda ela funcionando, inclusive com as telas, que aí vocês podem fazer em ambiente web por enquanto, né? Não precisa ser exatamente no jogo. Mas vocês têm que trazer todas as telas, tudo funcionando, sem ser nessa quarta-feira, na outra. Beleza? Para eu já fechar a nota do primeiro bimestre de vocês. Tranquilo? Então vai ser assim, na quarta revisão, na sexta prova, na quarta apresentação dos trabalhos de vocês. Beleza? E aí na outra sexta, matéria. Aí já começa pegando fogo aí o próximo bimestre, que a gente vai fazer uma cacetada de coisa dentro do banco de dados. Beleza? Dúvidas aí por hoje? Não, tranquilo? Então vou encerrar a gravação aqui e a gente continua na próxima.